Olá, que bom estar de volta com você aqui nesse canal quando estamos começando o nosso estudo de uma nova série de lições da Escola Sabatina. Nesse trimestre estaremos estudando este tema importantíssimo. Ele tem a ver com o papel da igreja na comunidade. Como é que a igreja deve se relacionar com a sua comunidade ou com a comunidade na qual ela está inserida? Quais são os exemplos que nós temos desde o Velho Testamento até Jesus e os apóstolos? Enfim, será uma lição preciosa. Eu queria começar cumprimentando a você que já tem nos assistido em outras ocasiões, você que nos acompanha no Facebook, você que nos acompanha no YouTube, você que está sempre conosco. Eu queria mandar um abraço para você que nos acompanha, os de perto, os de longe, aqueles que nos conhecem pessoalmente, aqueles que têm enviado suas mensagens, aqueles que estão dizendo, pastor, isso tem sido uma bênção na minha igreja, na minha vida, na unidade da Escola Sabatina. Este é o grande objetivo aqui desse programa. E nós vamos começar, naturalmente, comentando a lição de número 1. E ela tem o título de A Restauração de Todas as Coisas. E como sempre, você sabe, nós aqui dividimos didaticamente para facilitar o seu contato com os alunos do sábado. E eu coloquei aqui algumas perguntas em cima do tema dessa semana. Nessa semana nós estamos tratando sobre como o pecado desestruturou a criação de Deus e como Deus a restaurou. E nesse processo de restauração do nosso mundo, como entra a igreja? Essa é a parte final deste tema da semana, ok? Então, eu começaria com o meu aluno colocando a primeira pergunta. O que ou como era este mundo quando saiu das mãos do Criador? Todos nós sabemos a resposta. Gênesis 1, 26 e 27, que está na lição, fala exatamente como era o nosso mundo, que Deus o criou perfeito. O ser humano foi criado à imagem e semelhança com Deus. E o que isso significava? Significava que em sua natureza física, intelectual e espiritual, havia uma semelhança do homem com o seu Criador. Note bem, quando nós falamos de imagem e semelhança, nós não estamos dizendo que o ser humano Deus tem o formato do ser humano, esta forma que nós temos, esse corpo que nós temos. O que nós queremos dizer é que havia uma semelhança do homem com Deus. Deus é perfeito e o homem era perfeito em sua esfera. Na esfera física, porque havia simetria, havia beleza, havia saúde plena. Na esfera espiritual, porque não havia pecado, e Deus também não tem pecado. Enfim, uma perfeição. Esta é a primeira parte da nossa lição. Como era? Bem, e na sequência, a segunda pergunta seria, como tudo se tornou? O que aconteceu? Bom, algum tempo depois da criação, nós não sabemos quanto tempo foi isto, surgiu um intruso chamado pecado, que nós naturalmente conhecemos a história que veio com Lúcifer, um anjo que foi expulso do céu porque o pecado surgiu no seu coração e na sua mente. E ele veio para esta terra e aqui trouxe o pecado, trouxe com ele o mal, a dor, o sofrimento e a morte. Então, o que nós temos aqui é que o homem se tornou um inimigo de Deus. E aquela imagem de Deus perfeita, que nós acabamos de ver, ela foi deslustrada. Imagine que eu tenho aqui em minhas mãos um quadro. Imagine a capa desta lição e essa pintura que está aqui, de algumas pessoas. Imagine que isto aqui eu tomasse a minha mão num recipiente com barro, com sujeira ou com graxa e eu passasse neste quadro bonito que você está vendo. O que aconteceria? Ele seria deslustrado, ele seria estragado. Ele continuaria aqui, todavia ele estaria estragado. A nossa visão não ia se deleitar nele. Pois foi isso que aconteceu com a criação. O ser humano, desviando-se de Deus,
sobre a criação, sobre o homem, sobre os animais, sobre a natureza, sobre todo o nosso planeta, o pecado deslustrou, estragou esta imagem de Deus no ser humano. Então, nós agora vamos naturalmente para a terceira pergunta. A primeira pergunta é como era. A segunda pergunta é como se tornou. E a terceira pergunta é como voltou a ser. Ou seja, como Deus trabalhou e ainda está trabalhando para recuperar a sua imagem no ser humano. Nada mais é isso do que salvação, nada mais é isso do que redenção, né? Então, para começo de conversa, Deus providenciou a expiação. O que é expiação? Expiar significa, aqui nesse caso, redimir ou pagar o preço pelo que havia sido feito de errado. No caso, exigia-se a morte. Então Jesus veio e morreu. A sua morte foi expiatória, sua morte foi substitutiva. Enfim, ele pagou os nossos pecados. E ele deu-nos a chance de termos a imagem de Deus que estava estragada, ser recuperada em nós. E nos prepara para a vida eterna com ele. Então, o sacrifício de Cristo restaurou essa imagem de Deus no homem. E hoje Cristo quer começar em nós um processo de restauração. Um texto que seria interessante ler com os alunos é Gálatas capítulo 4, o verso é o 19, onde o apóstolo fala assim, ele diz assim, meus filhos, falando aos Gálatas, por quem de novo sofro as dores do parto. Ele era um missionário, ele queria que ele se convertesse, e então ele dizia, eu sofro de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Isto é, a imagem de Deus ser refeita no ser humano. Ou seja, só através de Cristo. Esta é a sua obra, a obra de recuperar a imagem de Deus no ser humano. Mas há uma quarta observação que eu faria aqui. Primeira é, como era. Segundo, como se tornou. Terceiro, como voltou a ser através da expiação e da morte de Cristo em nosso lugar, a imagem de Deus pode ser recuperada. E a quarta e última, ela é muito importante. E é bom que você, professor, preste bem atenção. Esta parte é justamente aquela em que a lição é aplicada na vida prática dos alunos. Digamos que até agora você trabalhou um pouco com a parte teórica da lição, cognitiva da lição. Você mexeu na cabeça das pessoas. Agora você precisa mexer não só na cabeça, mas também no coração e nas mãos das pessoas, para que elas levem isto a efeito, à prática durante a semana. Então, eu colocaria um quarto item da nossa lição, que eu chamaria da seguinte forma. Quem são os atores desta história de restauração da imagem de Deus no homem? E eu coloquei aqui 2 pontos. Primeiro, letra A, a divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem participou da nossa salvação? Os 3. João 3,16 diz, porque Deus, referindo-se ao Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, referindo-se a Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você vai, por exemplo, para João capítulo 16, você tem ali a figura do Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado e nos convence desta salvação operada por Jesus Cristo. Portanto, os 3 estão dentro deste patamar ou dentro desse programa de restauração do ser humano do pecado para a santidade. Da imagem estragada para a imagem recuperada de Deus na vida da pessoa. Então, os 3 estão aí. Mas quem mais está aí? Se você ler a sua Bíblia, vai perceber que a obra de Jesus, ela começou, ela foi feita no Calvário, mas ele nos delegou como igreja para que continuássemos esta obra, colaborando com ele, colaborando com o Pai, colaborando com o Espírito Santo, para que esta obra prosseguisse, mais e mais e mais pessoas fossem alcançadas entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, o outro texto é o famoso texto de Mateus 28, 19. Aqui entra a igreja, aqui entra você, aqui entra eu, para que nós possamos, como igreja, também participar nesse trabalho de restauração da imagem de Deus no ser humano.
Ou seja, quando pregamos o Evangelho, quando entregamos um livro, quando entregamos um DVD, quando oramos com uma pessoa, quando ministramos um estudo bíblico, quando ajudamos a uma pessoa necessitada, quando ensinamos hábitos de saúde, quando fazemos qualquer outra coisa em prol do ser humano, estamos ajudando a Jesus na sua obra de restauração da imagem de Deus do homem. E a lição nos apresenta um texto que é Marcos 2, de 1 a 12, aquela famosa história dos nossos amigos, dos amigos do paralítico, que diante da impossibilidade de levarem um paralítico até Jesus, eles abriram um espaço no telhado da casa e o colocaram no centro da sala onde Jesus estava pregando. E ali aquele homem não foi só curado, não só passou a andar, mas também, e acima de tudo, foi perdoado e restaurado por Jesus. Essa é a nossa obra. Nós somos os amigos do paralítico, que ajudam o paralítico a encontrar o Salvador, o curador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu terminaria a lição conversando um pouquinho com os alunos, isso nós vamos fazer durante todo esse trimestre. Como é que nós podemos, de forma prática, nossa unidade aqui, fazer algo para ajudar a Jesus a restaurar a imagem perdida no ser humano? O que a gente pode fazer de prático, no sentido físico, no sentido moral e espiritual das pessoas? Pense nisso, trabalhe com isto, e que Deus lhe abençoe. A gente se encontra aqui nesse canal, se Deus quiser, na semana que vem.